Mensagem Bíblica. Em Londres, certo homem, denunciando a fé cristã, fez o seguinte desafio: se há um Deus, eu lhe dou 5 minutos para me matar. A multidão ficou lá assustada. Depois de passar 5 minutos e não vi um trovão do céu, um relâmpago, ele sorriu e disse: meus amigos, isto prova que não há Deus. No meio da multidão naquele dia, um discípulo de Jesus Cristo teve a presença de mente de responder: você pensa que você pode chegar ao fim da paciência de Deus dentro de 5 minutos? No nosso estudo de Jó, nós temos visto primeiramente este servo de Deus que viveu para honrar e agradar a Deus, e como Deus o prosperou. Depois vimos um desafio feito por Satanás, que findou em Satanás obtendo a permissão de Deus para tirar os seus bens e os seus servos, como também os seus 10 filhos. Mais tarde ele obteve mais uma permissão, e desta vez foi de tirar a saúde de Jó. E ainda usou a sua esposa para desafiá-lo a pecar, procurando assim provocar Deus a matá-lo. Alguns amigos seus, 3 especificamente, que não moravam lá perto, mas tudo indica que até longe, se ajuntaram e vieram à procura de conformá-lo e confortá-lo. E nós temos visto que o conselho que estes homens deram a Jó naquele tempo realmente não o levou a pensamentos certos sobre Deus, e muito do contrário, levou ele até a pecar. Mas entre estes homens, nós agora no capítulo 32 encontramos a pessoa de Eliú. Eliú havia deixado os outros falar primeiramente. Ele finalmente fala aqui no capítulo 32, e o seu discurso é comprido, pois inclui 6 capítulos, 32 a 37. Ele era mais novo do que os outros. Nós encontramos ele dizendo no versículo 6 de capítulo 32: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. E nisto ele se mostrou um jovem sábio. Ele não era ligeiro para falar a sua opinião, como muitos são. Ele achou importante primeiramente escutar. A Bíblia também ensina que geralmente os mais idosos são mais sábios. A Bíblia ensina que o jovem deve respeitar o mais idoso e escutar. E ele o fez isto. Mas nem todo idoso é sábio. E estes 3 que haviam falado não o eram. Nós vamos encontrar nestes capítulos que Eliú explicou corretamente o caráter de Deus. Primeiramente, ele demonstra no capítulo 33 que Deus ele se importa com as pessoas e mostra a sua graça. Nos capítulos 34 e 35, ele explica que Deus é justo. E finalmente, nos capítulos 36 e 37, ele ainda explica que Deus é grande e soberano. Eliú, quando passou a conversar com Jó, se dirigiu de uma forma diferente. Os 3 haviam argumentado que Jó precisava se arrepender de pecado, e ele na certa havia cometido antes das suas tragédias. Em outras palavras, as tragédias vieram por causa de um pecado seu. Eliú, por outro lado, disse que Jó precisava se arrepender de soberba que havia desenvolvido durante os seus sofrimentos. Os 3 haviam dito que Jó estava sofrendo por causa de pecado. Mas Eliú disse a Jó que ele estava pecando por causa do seu sofrimento. De acordo com Eliú, o sofrimento de Jó havia provocado uma atitude de soberba e, juntamente com isto, justiça própria diante de Deus, enquanto ele questionou os caminhos do Senhor.
Neste estudo de hoje, nós estamos querendo fazer uso de algumas coisas que Steve Lawson diz no seu livro Job, que traduzido seria Jó. Neste livro ele conta de algo que aconteceu durante os dias difíceis da Segunda Guerra Mundial. Uma jovem judia que morava na capital da Polândia conseguiu escapar da cidade passando por cima de um muro e se escondeu numa caverna. Tragicamente ela faleceu pouco antes dos aliados chegarem lá e libertar os prisioneiros, mas antes de morrer ela havia conseguido escrever na parede lá dentro desta caverna as seguintes palavras poderosas: eu creio no sol, mesmo que não está brilhando. Creio no amor, até quando o sinto ou não sinto. Eu creio em Deus, até quando Ele faz silêncio. Estas últimas palavras, eu creio em Deus até quando Ele não fala, nos levam à questão de Jó. Sem ouvir nada do Senhor, Jó pensou que Deus não estava falando. Ele desejava ouvir uma palavra do Senhor, mas não veio nenhuma comunicação direta. Eliú diz a Jó: Jó, Deus está falando. O problema é que Jó não estava escutando o que Deus estava querendo dizer por meio do seu sofrimento. C.S. Lewis, aliás, disse: quando nós estamos no meio de prazeres, Deus fala bem baixinho. Deus nos fala por meio de nossas consciências, uma fala normal, mas Ele grita no meio das nossas dores. Eliú então estava aqui para ajudar Jó a compreender melhor quem é Deus. Capítulo 33, que Ele de fato fala, que Ele não é injusto. No capítulo 34, que Ele não é desinteressado e que não se importa. No capítulo 35, e também que Ele é poderoso. Nos capítulos 36 e 37. Estas verdades nos dão uma compreensão melhor e correta de quem é Deus. Tozer certa vez disse o seguinte: aquilo que vem às nossas mentes quando nós pensamos sobre Deus é o mais importante quanto à nossa pessoa. Cabe aqui então perguntar: quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua mente? A coisa mais importante sobre a sua pessoa é aquilo que você pensa sobre Deus. E se esta visão que você tem sobre Deus é errônea, prejudica muito aquilo que você é. Bem, diante de tudo isto, nós queremos ainda continuar até o capítulo 38, onde agora Deus fala. E diz no capítulo 38, versículo 1: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Jó, há tempo, queria que tivesse uma audiência com Deus. Lembre-se que, se não me engano, na nossa última lição, nós vimos Jó no capítulo 23 dizendo: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Isto falando ele de Deus e o seu desejo de uma audiência diante do fórum com Deus. E Deus agora fala do meio de um redemoinho, isto para demonstrar o seu grande poder. E Deus primeiramente chega a Jó então com uma série de perguntas. Aliás, são mais de 70 perguntas que Deus faz para ele. A primeira é: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Deus demonstra assim o seu poder, falando por meio de um redemoinho, e vem logo com uma pergunta a Jó, dizendo: Jó, você vem falando palavras sem conhecimento, e com isso você obscurece os meus planos. E por isso Deus chama ele como que um soldado, dizendo: cinge os lombos
como homem. Se prepara, Jó, porque eu vou lhe fazer algumas perguntas. Você que é adolescente, escute um instante aqui. Você acha difícil responder as perguntas da sua professora? E pergunto, você gostaria de responder as perguntas de Deus? Note bem, para começar, que no meio de toda esta dificuldade que Jó enfrenta, Deus não se submete a Jó chegar para ele para interrogá-lo. Não, do contrário, Deus mantém a sua dignidade de Deus e quem vai fazer as perguntas é Deus. A responsabilidade de Jó, respondê-las. Vamos ver as perguntas que Deus faz então, a partir do versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E posso imaginar Jó pensando e querendo dizer: Deus, que pergunta é esta? Onde estavas tu? Deus faz essa pergunta a fim de que Jó pense o seguinte: obviamente, Deus, eu não estava lá quando você fez a terra, mas que tem isto a ver com o meu problema? E obviamente Deus está querendo dizer: tem muito a ver com o seu problema. Deus diz: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Jó, você estava lá ajudando a fazer as medidas, os cálculos, quando fiz a terra? A terra, Jó, gira aí no espaço sem ser apoiada em cima do nada. E foi você que me deu conselho quanto a como fazer isto. Ele menciona ainda no versículo 7 os anjos, quando diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas da alva e estes filhos de Deus são os anjos. Expressaram grande alegria ao ver a criação. E é como que Deus esteja dizendo a Jó: e você? Por que não está cantando a grandeza de Deus, como os anjos fizeram na criação? Deus continua falando sobre o mar. No capítulo 38 e versículo 8 ele diz: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, ele pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Nós aqui em Caucaia moramos bem próximo ao mar. Nós somos testemunhas da imensa força das ondas. E Deus chama a atenção de Jó aqui, dizendo: Jó, preste atenção ao mar, veja a sua grande força e compreenda que eu sou aquele que coloco os limites do mar. Interessante aqui ao nosso redor, às vezes o homem quer dizer ao mar: você não entra aqui. E o interessante é que muitas vezes ali um pouco mais para frente o mar então faz o que o homem não queria e destrói um bocado de coisa. O homem não tem domínio sobre o mar, por muito que ele faça. Mas Deus diz: eu mantenho o controle sobre o mar. Continuando ainda no versículo 12, Deus diz: acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Deus aqui pergunta a Jó o seguinte: é você que manda o sol se levantar e se pôr cada dia? Aliás, se isto dependesse de um de nós, de vez em quando estaria atrasando, dormindo um pouco tarde num dia em que se encontra muito cansado. Mas é isso que ocorre?
Não, porque o levantar e o pôr do sol não dependem de nós. Deus diz: sou eu que estou no controle destas coisas. Pulando mais à frente, vamos ao versículo 22, onde diz: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? A neve da qual Deus fala aqui não é esta neve, um nevoeiro que tem aqui no Ceará, mas é os flocos de neve que muitos de vocês têm visto na televisão, e eu tenho visto e pegado nisto lá nos Estados Unidos. Mas Deus menciona a neve aqui e tem algo de muito interessante nisto. Cada floco de neve tem uma organização hexagonal. Isto é, cada floco de neve tem 6 lados. Mas ainda tem algo interessante em cima disto. Não é só que tem esta forma, mas ainda algo interessante é que todo floco de neve é diferente uma da outra. É significante isto. Medite nisto. Deus precisaria fazer todo floco de neve diferente uma da outra? Pense numa chuva grossa e veja o tanto de pingos de água que caem. E aí disto, veja cada um destes pingos virando neve e pense em cada um destes com um desenho semelhante, mas diferente cada uma da outra. Tem muito aqui neste mundo que demonstra a imensa sabedoria de Deus na sua criação. E aí pessoas ainda atrevidas que chegam a perguntar: cadê Deus? Ele não precisava ter feito cada floco de neve diferente uma da outra, mas ele fez. E isso tem muito a ver com a vida de Jó no meio daquilo que ele está sofrendo. Que será isto? Gostaria de lhe desafiar a pensar nesta coisa em preparo para o nosso estudo de